A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Espíritos culpados somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia, e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Entendamos as boas obras quanto nos seja possível. Cada migalha do bem que faças é luz contigo, clareando os que as amas. É assim porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós depende de nós. Do livro Justiça Divina pelo Espírito de Emmanuel. Mensagem: Culpa e Reencarnação. Páginas 38 e 39. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11 horas e 2 minutos, sábado, 25 de agosto de 2025. Eu sou Clênio Barros e através da Rádio Guarani Digital estaremos juntos até as 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita de número 1420, com a participação de Virgínia Barros e Marcela Laranjeira, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque, produção de Clênio Barros. Em seguida teremos um minuto mediúnico com o tema Pedido de ajuda ao nosso anjo da guarda, através de Marcela Laranjeira. Minuto Mediúnico. Bom dia aos queridos e queridas ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje vai falar sobre pedido de ajuda ao nosso anjo de guarda, que foi baseado nas obras básicas da doutrina espírita, com redação e adaptação de texto de nosso querido Naelson Coutinho. Para que tenhamos ajuda da medicina material, somos obrigados a marcar um médico, comparecer ao seu consultório e, em consulta, falar de nossas enfermidades. Somos questionados sobre os problemas que nos afligem, para que os médicos, com seu conhecimento, possam indicar-nos um tratamento ideal. Se acaso não informarmos todos os nossos sintomas, os médicos poderão não ter um diagnóstico completo. O mesmo ocorre quando buscamos a ajuda de nossos anjos da guarda, cuja intervenção somente se dará mediante o nosso pedido, para que não haja desrespeito ao nosso livre-arbítrio. Isso não elimina as possibilidades de suas intuições em nós, direta ou indiretamente, mesmo sem o nosso pedido. Há, todavia, quem questione por que temos que pedir ajuda aos nossos anjos de guarda se eles vieram com a responsabilidade explícita da justiça divina de nos proteger. Eles têm sim essa responsabilidade, mas sua intervenção constante em nossa vida tiraria de nós o que chamamos de mérito pela solução de nossos desafios existenciais, constituídos de enfermidades, perturbações, tentações, quedas e más tendências. Jesus já nos alertava que cada um de nós tínhamos de nos ajudar, para que os céus nos ajudassem, quando assim disse: ajuda-te, que os céus te ajudará. As mães, com a sua bondade, por vezes, tiram de seus filhos o mérito da solução de seus desafios, fazendo por eles o que é de sua responsabilidade, pessoal e intransferível. Isso para não vê-los sofrer, esquecendo-se de que o sofrimento é, às vezes, o único sinal de alerta da justiça de Deus para despertar no espírito a sua necessidade de transformação moral, sem o que ele não desenvolveria qualquer esforço para a sua moralidade.
Para pedirmos ajuda, não precisamos escolher local ou hora, nem mesmo saber o nome de nosso anjo de guarda. Ele nos atenderá, independente do nome, mesmo que a pessoa utilize o nome de seu santo de devoção. Isso porque os bons espíritos são irmãos que se assistem mutuamente. Todavia, o anjo de guarda respeitará as suas necessidades provacionais junto à justiça divina, razão pela qual nem todos os pedidos serão atendidos, tal qual solicitados. Isso não quer dizer que ele não lhe ouviu. Você é que talvez não tenha o merecimento de seu próprio pedido, ou que tal enfermidade ou perturbação faça parte de suas necessidades evolutivas. Concluindo, essa pequena análise sobre pedido de ajuda ao nosso anjo de guarda, podemos afirmar que só seremos atendidos naquilo que não tira as nossas necessidades evolutivas e que não elimine o nosso merecimento perante a justiça divina. Diante dos pedidos não atendidos, isso não significa que o nosso anjo de guarda é impotente para atendê-los. Ele apenas está zelando para que saiamos de nossas provas mais perfeitos e instruídos. Todavia, quando o nosso anjo de guarda nos intui e nós não seguimos os seus conselhos e orientações, ele apenas se afasta, tristemente, retornando sempre que a sua presença for solicitada. Pensemos nisso. Caro ouvinte, não sinta solidão. Escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem. Que brilhe a vossa luz e até o próximo sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, queridos ouvintes, chegamos a um momento áureo, podemos assim dizer, do programa. Vamos iniciar a entrevista. Estamos aqui com Hugo Barros, pesquisador, estudioso do Espiritismo, palestrante e trabalhador voluntário do Hospital Patrícia Bacelar. E ainda pai de Maria e Pedro. Seja bem-vindo, com a graça de Deus. A casa é sua. Obrigado pelo convite. A gente sempre gosta de ter a oportunidade de conversar aqui. E lembrando também que, como voluntário do Hospital Espiritual Patrícia Bacelar, a gente sempre está aberto aos sábados para receber os pacientes e realizar os atendimentos a partir das 11h45 da manhã. Então, hoje, logo mais, também estaremos lá para atender a comunidade. Hugo, vamos estudar hoje o livro A Justiça Divina pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é bem interessante. Ora, o que é que traz essa mensagem, né? A relevância. Não já teve o livro Céu e Inferno de Allan Kardec? O que que pode, qual a colaboração de Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier trabalha para a literatura espírita? É uma errata? É uma nova visão? Como é que você vê? É importante a gente ter sempre em mente que, nesse caso em específico, quando a gente fala do livro Justiça Divina, ele é livro porque assim se apresenta para a gente hoje, em 2025. Inclusive com a nova edição da FEB, que todo mundo consegue acessar pelo catálogo, adquirir. Mas, na realidade, essa publicação ela é a manifestação de todo um esforço da espiritualidade. Tanto na perspectiva de sua comparação em relação à codificação de Kardec, no caso específico, o livro Céu e Inferno, quanto a maneira como Emmanuel e Francisco trabalhavam em parceria mediúnica. Porque o livro ele se apresenta e foi publicado em 62, mas ele é uma coletânea de estudos realizados na comunidade espírita cristã de Uberaba. Então isso aconteceu nas reuniões de segunda e sexta durante um ano inteiro. Então o que a gente encontra na forma do livro é, na realidade, um esforço conjunto dos trabalhadores daquela comunidade espírita realizando e construindo essas psicografias para reduzir esse trabalho, quanto o esforço espiritual do desenvolvimento desses conteúdos. E aí, quando você vai
realizar o estudo, realizar a leitura do livro Justiça Divina, você consegue perceber a sofisticação desse esforço. Por quê? Você tem sempre em cada capítulo, em cada mensagem, o verbete, a comparação no livro Céu e Inferno, para que você possa realizar esse estudo comparado. E aí você vai perceber por que o livro é interessante. Além de tudo isso que foi dito, ele traz uma reflexão sobre como aquele conteúdo do Céu e Inferno, que é colocado de maneira mais sistematizada, mais profunda, pode ser vivenciado dentro da rotina espírita através desse processo de desenvolvimento da consciência. Porque se o livro Céu e Inferno, com toda a sua estrutura, ele apela ao raciocínio e à lógica, a própria, vamos dizer assim, realidade espiritual, quando você vai ler a Justiça Divina, nos moldes como Emmanuel e Chico trouxeram, você vai perceber que existe muito mais um interesse sobre a conduta e sobre como vivenciar aquelas questões. Então, é um livro que ele está profundamente alinhado, também com a codificação espírita, também com a realidade evangélica do Cristo, mas ele traz para a gente uma reflexão sobre essa perspectiva da vontade. Por quê? A atitude que é colocada em xeque ou em questão durante as várias mensagens em torno do livro é justamente uma introdução a respeito dessa forma de agir, dessa maneira de agir diante dessa realidade espiritual. Então existe uma diferença na forma como alguém hoje em 2025 vai pegar e ler esse material. Ele pode fazer um estudo sistematizado com o Céu e o Inferno, ele pode fazer uma leitura comparada com a Bíblia, ele pode realizar várias escolhas ou simplesmente utilizar o livro como uma referência para as reflexões e os questionamentos do dia a dia. Então isso é uma posição bastante louvável e que demonstra muito desse esforço, tanto da comunidade espiritual quanto da comunidade de Uberaba, para fazer chegar a toda a comunidade espírita esse tipo de reflexão. Muito bem, porque dentro da codificação, talvez e certamente o livro menos lido dos 5 livros seja Céu e Inferno e a Justiça Divina. Porque quando a gente pensa, tem o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando vem Céu e Inferno, torna-se assustador. Esse medo que nós temos só do título afasta. Como que diz assim, não estou na hora desse entendimento. E bloqueia. E na realidade, aqueles que tiveram a oportunidade de estudar Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, sabe que não é nada disso. Mas, como você diz, esse livro, Justiça Divina, pelo que você está dizendo, ele está dentro de um pragmatismo da utilização no dia a dia. Como se fosse traduzindo para a nossa, decodificando para o nosso momento, para a nossa existência atual. Essa é um livro de consulta? Essa é uma preocupação que o próprio Kardec evidencia nas notas de edição do Céu e Inferno. E também na forma como é apresentado o conteúdo. Nos primeiros capítulos ele vai fazendo esse recorte, porque quando a gente se utiliza dessa terminologia, Céu e Inferno, ele na realidade ele pega emprestado da teogonia cristã, protestante, e vai fazendo esse recorte para conseguir trazer à baila as questões das verdades espirituais. Então, sem dúvida, o medo em torno do tema, ele é uma parte fundamental, um obstáculo grande a ser vivenciado. Muita gente, quando vai se deparar com o estudo do Céu e Inferno, vai buscando um tipo de teogonia ou de explicação teológica e se frustra. Porque justamente vai perceber no Céu e Inferno como o desdobramento dos mecanismos da justiça divina vão se manifestar diante da realidade espiritual, diante da realidade dos espíritos. Aquilo que é trazido no livro Céu e Inferno está profundamente alinhado com o livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, justamente porque traz a novidade, ou traz a anunciação de como esse processo existencial vai se manifestar. Então, para a gente dentro da comunidade espírita, esse é um processo muito mais envolvido com as discussões sobre consciência,
e sobre estado de consciência e mentalização do que verdadeiramente um estudo geográfico sobre níveis de inferno, sobre aquela teogonia que a gente está acostumado a ver na sociedade, que vem da matriz católica. Então, quando você vai observar e realizar a leitura tanto do céu e inferno quanto da justiça divina, você vai observar que existe sim uma diferença fundamental sobre a significação dessas imagens, desses termos. Porque, com a licença de pegar emprestado esses termos, ele coloca de uma maneira muito direta qual é a diferença dessa realidade espiritual e de como o indivíduo ele vai se deparar com essas questões. Muito bem. Quando analisamos dentro dessa sua defesa, né, dessa sua explanação, a gente nota que existe então uma diferença entre o pensamento do homem e o pensamento como espírito, ou seja, a alma encarnada como homem. Tem uma diferença muito grande do que traz ao espírito a essa visão. Nesse caso, quando a gente vai, vamos dizer assim, logicamente que isso tem a ver com as observações que nós temos assim diariamente, né? A percepção dessa diferença não está em si sobre a forma da manifestação dessa consciência, mas inerentemente as circunstâncias de onde essa consciência se manifesta. A vivência da consciência no plano espiritual, sem as amarras do corpo físico, da realidade física, termina manifestando efeitos diferentes. O pensamento, a consciência, e quando eu falo consciência aqui, eu estou me referindo ao pensamento do homem, ao sentimento do homem e à manifestada vontade dele em agir. Então, quando eu tenho esses três elementos que eu chamo de consciência, a repercussão dessa consciência na criação termina tendo efeitos diferentes. Se você está corporeamente encarnado no plano físico ou se você está no campo espiritual. Até mesmo a propositura da investigação sobre o céu e o inferno, sobre a justiça divina, fala muito mais sobre o trânsito dessa consciência ao longo da criação do que verdadeiramente sobre a posição geográfica de diferentes estados. É muito mais a percepção de como a consciência e o entendimento e a purificação dessa consciência faz com que a gente evolua espiritualmente. E aí, diante desse processo de evolução espiritual, a gente de fato vai perceber que não existe diferença entre o manifestado no plano espiritual e no plano físico. Vão, de fato, como eu disse anteriormente, a existir consequências, repercussões diferentes dessas circunstâncias. Mas, essencialmente, no campo espiritual e no campo físico, as nossas ações estão cristalizadas no nosso estado de consciência. Aquilo que nós somos é fruto direto do que cultivamos e desenvolvemos no passado. Por quê? Porque essas ações terminam prismando esses efeitos, como a gente sabe que é um pilar, a relação de causa e efeito, sobre tudo que é manifestado hoje. O estado de consciência que eu tenho hoje para enfrentar as atribulações do meu dia, para enfrentar as situações da minha existência, ela é fruto direto daquilo que eu consegui cultivar e desenvolver ao longo do tempo, para o bem e para o mal. Para aquilo que pode ser repreendido, quanto aquilo que deve ser louvado, faz parte desse contínuo. Agora, e qual a grande dificuldade que, uma vez como nós, homens do mundo, temos de entender, né? Você lembrou que a justiça divina pelo Espírito de Emmanuel traz como fosse uma lente, um prisma para a gente ter uma maior identificação dentro do nosso dia a dia. Mas qual a grande dificuldade de entendimento dessa realidade, uma vez que é realidade? A natureza humana é uma natureza complexa. Como eu disse, quando a gente está falando da consciência, quando a gente está falando da união desses três aspectos que estão manifestados na existência, que são os sentimentos humanos, que são os pensamentos humanos, que são as ações propriamente ditas daquilo que, como humanos, conseguimos fazer, o alinhamento desses três níveis traz muita dificuldade. Mas, essencialmente, quando a gente está falando de assimilar essas verdades, isso não vem de forma segmentada.
como indivíduo, a gente sente, percebe a manifestação de tudo isso junto. A gente raciocina, a gente vivencia os sentimentos, a gente sente impulsos de vontade que estão mesclados. E esse processo de investigação passa muito próximo da verdade do conhece-te a ti mesmo, do orar e vigiar, sobre como a gente consegue, a partir dessas percepções, traçar um caminho que a gente vai manifestar como consciência. Então, essa manifestação, essa atitude diante da vida, ela passa fundamentalmente por conseguir manifestar no nosso caminho de existencial o controle, a harmonização desses diferentes aspectos. Então, para algumas pessoas, o pensar é um campo de intervenção, é um campo de ação muito tranquilo. Para outros, o sentimento, a vivência dessas sensibilidades, ela é mais fácil. Outras pessoas têm no ímpeto da intervenção, da ação, algo muito forte. Só que em cada indivíduo você vai ter uma mistura dessas questões, desses elementos. E a tudo isso a gente vai manifestar e chamar de consciência. Observe que, à medida em que a gente avança nessa escala de desenvolvimento espiritual, é um processo profundamente real de transformação dessa consciência. E isso é o que a gente termina trazendo para os diferentes pontos de vida. E todo aquele medo que a gente falava anteriormente, a ansiedade, a culpa, que muitas vezes a gente manifesta como indivíduo por causa dessas questões que nos afligem, ela justamente coloca a gente numa posição de contemplação. À medida em que a gente consegue debelar esses medos, enfrentar essas ansiedades, lidar com a culpa, a gente vai percebendo que, dentro do processo da justiça divina, o perdão é quase que imediato. Mas a gente é obrigado a lidar com os efeitos e as repercussões daquilo que a gente de fato faz. Muito bem. Diante desse fato, a gente vê que o homem comum, todos nós, vamos assim dizer, encara o pensamento, encara a consciência como uma ação refletida de tempo. Eu preciso de cuidar do meu dia a dia. Assim como foi aquela mensagem Segunda Chance, do Minuto Mediúnico, né? Às vezes o pai está envolvido com a sustentação. Não está percebendo a essência. Está passando por algumas etapas. E alguns de nós, alguns homens, colocam o seguinte fato: não, isso é muito abstrato. Isso é uma coisa, contemplação, uma questão filosófica, a questão de entendimento, de reflexão, é muito abstrato. Eu estou no dia a dia, eu sou uma pessoa prática. E o que você está trazendo é que o pensamento é concreto, o pensamento forja, o pensamento tem consequências que vai perdurar mais de uma existência. É isso mesmo? Sim, porque assim, o conceito da gente de, vamos dizer assim, concretude, de realidade, ele é fruto dessa percepção de consciência. E eu vou trazer uma reflexão na seguinte perspectiva. Nesse caminho de transformação da consciência, é comum que a gente se cobre e olhe para o nosso passado e queira que no passado a gente tivesse tomado ações e atitudes que só podem ser percebidas pela nossa consciência de agora. Então, como você pode se cobrar e jogar uma perspectiva de realidade que ainda não existia? Nessa discussão é muito precioso o momento. Porque o momento nos convida a agir. O momento nos convida a fazer diferente. O momento é justamente a junção dessa nossa realidade que é quadridimensional. A gente vive num mundo tão concreto que a gente se refere como se fosse um mundo tridimensional. Não, ele é um mundo quadridimensional porque nós temos as 3 dimensões e o tempo como 4ª dimensão. E aí eu estou falando tempo, mas espaço-tempo. Então, a verificação do momento é muito importante. Porque muitas vezes aquilo que é evidente hoje só é evidente pelo conjunto de experiências, situações e sentimentos que nós atravessamos. Para qualquer pessoa que seja mais sensível, isso vai ser mais fácil de perceber. Para uma pessoa que é extremamente materializada, ela ainda assim consegue ver o tempo passar.
ela ainda assim consegue perceber que existem essas transformações ao longo do tempo e que também o processo de modificação da consciência está inserido no tempo e espaço. Da mesma forma que os sentimentos que nos afligem, que as nossas vontades, que os nossos pensamentos, eles nos atendem em um fluxo contínuo. Quando eu estou tendo esse tipo de conversa com amigos fora, vamos dizer assim, do trabalho, eu digo assim, bem, você lembrou algum momento que você não tinha consciência? Para os que estão bastante aflitos com o futuro, com o céu e o inferno, eu digo, olha, a gente vive tanto sobre a égide dessas preocupações. Aos meus amigos que não são espíritas dizem que se você está tão preocupado com a morte, tão preocupado com esse estado, mas eu lhe pergunto, você lembra de algum momento e você sente alguma dor que vem de um estado de não consciência? Toda a nossa experiência humana, ela é profundamente ancorada nessa realidade quadridimensional. Tempo, espaço, largura, espessura, tudo isso faz parte dessa percepção manifesta da realidade. Então, esse tipo de reflexão, esse tipo de situação, nos faz identificar que esse processo do tempo gera, sim, uma modificação grande. Agora, isso acontece numa dimensão extremamente sutil, que é a percepção da consciência. Por isso que o esforço da espiritualidade, por isso que o esforço tão grande da codificação, de toda essa discussão espiritual sobre o caminho que essa consciência vai fazer ao longo da jornada espiritual de cada um. Um momento onde essas percepções, onde essas fichas vão caindo e você vai vendo, poxa, eu posso fazer diferente. Eu não preciso repetir, eu não preciso sofrer essas angústias. E no momento que você percebe, você se liberta. Não por acaso essa é uma verdade bíblica de que a verdade vos libertará. Porque a verdade, a mero conhecimento, o contato com a verdade vai transformar o seu estado de consciência. Vai transformar as repercussões disso. E por isso, a todo momento, tanto na justiça divina como no céu e inferno, é nos dito que não é uma relação matemática de débitos e créditos. É um estado de percepção de que você não é obrigado a repetir ou a manifestar as mesmas situações. Você faz parte de um fluxo contínuo de sentimentos, pensamentos, vontades, situações ao longo do tempo que se transformam. Abraçar essa transformação é facilitar o seu processo de evolução espiritual. Muito bem. Quando você falou anteriormente que a questão da contemplação do momento, temos que parar para observar, seria o que a gente diz popularmente o outro lado da moeda, temos que observar que toda ação vai corresponder a uma leitura diferente se a gente se postar justamente nesse processo de observação. Não deixar ser levado pelas emoções? Era essa a ideia? Isso está dentro dessa discussão, firmemente, mas observe o seguinte, se você tiver um corte, um machucado, cai uma coisa no seu pé, a sua percepção do tempo, a sua percepção daqueles atos são bastante diversos. Como sociedade, a gente enfrentou há alguns anos a questão da pandemia. E hoje, várias pessoas têm uma dificuldade grande de relembrar ou identificar situações no meio daqueles anos. Porque o estado de consciência geral ele estava sendo profundamente atacado pelas circunstâncias. Então, existe nesse processo de aumento da consciência uma maior percepção das situações, ações e coisas. Só que esse é um processo transitório, no sentido de que você pode ser afetado por alguma circunstância que comprometa esse estado de consciência, pela raiva, pelo egoísmo, falando mais diretamente de sentimentos. Uma percepção da mente a respeito da ansiedade ou da culpa, tudo isso ataca e pode prejudicar o seu estado de consciência. Mas a grande situação é que, quando a gente está fazendo esse tipo de reflexão e quando a gente passa a perceber essa potencialidade, o que a gente é capaz de inferir e interferir para melhorar o nosso estado de consciência, isso transforma a nossa experiência humana. Porque um processo profundamente físico e concreto, que é a respiração, ele tem um efeito fantástico nessa situação de esclarecimento ou desenvolvimento de uma plenitude
consciente. Não importa o que lhe aconteça, a possibilidade de aguardar, respirar e concentrar, não obstante, a gente sempre está falando de concentrar, consciência, porque são situações correlatas que se manifestam. É preciso que, dentro da manifestação do seu ser consciente, você consiga harmonizar todos esses elementos de percepção. Muito bem. Trazendo essa questão da concepção e a concretude da consciência, quando muda a dimensão entre estarmos encarnado e desencarnado, como é esse desempenho do pensamento? Quando a gente faz essa transformação, e aí quando você usa o termo pensamento, normalmente a gente associa o pensamento só à racionalidade. E imagine que, uma vez que você não tem um invólucro do corpo físico, no plano espiritual você vai ter um impacto muito maior do efeito de seus pensamentos, do efeito dos seus sentimentos e do efeito das suas vontades. Quando você percebe isso e você tem essa tempestade interna, no campo espiritual você vai ser arrastado diretamente para onde você de fato pende. Então isso é uma questão, porque disso é um processo justamente de você começar desde sempre a harmonizar essas questões. Não ver refém das vontades, não ver refém dos pensamentos, não ver refém dos sentimentos, conseguir vivenciar o fluxo dessas manifestações, mas sem ser refém ou escravo delas. Veja, quando você diz isso, você tem duas vertentes. A questão religiosa e a questão científica com relação à questão fluídica e de frequência de pensamentos, e ela interferindo na nossa vibração em harmonia. Observe que, na verdade, não são duas, são três. E não por acaso, a gente está falando justamente dos três pilares do espiritismo. A gente está falando da religião, a gente está falando da ciência, mas principalmente e especialmente num livro como Justiça Divina, a gente está falando do filosófico. Isso no campo material. No campo material, o espiritual. O filosófico, ele vai ser justamente aquilo que vai permitir essa troca e essa dinâmica entre as duas polaridades, religiosa e científica, entre o físico e o espiritual. A possibilidade de se deparar com os conteúdos e lendo o livro, perceber que existe uma dinâmica, existe um jogo de diferente potencialidade entre essas dimensões da existência, em que o filosófico coloca para a gente, de fato, a reflexão de qual é a atitude possível. Qual é a ação possível agora? Qual é o tipo de reflexão, qual é o tipo de pensamento que eu posso ter, qual é o tipo de sentimento que eu posso alimentar para equilibrar algo que está me trazendo uma descompensação ou um desequilíbrio. Esse tipo de reflexão, e naturalmente a gente puxa sempre para a mente racional para discutir sobre polaridades, é a harmonização desses três aspectos. Quando se coloca e você constrói o espiritismo em torno da realidade científica, espiritual e filosófica, você está justamente tornando possível uma dinâmica que não vai ter extremos. E a gente vive justamente uma época onde nos pede esse exercício da vontade, esse exercício da ação. A minha vontade dirigida, ela é fruto fundamentalmente de uma percepção até fundamentalmente filosófica. Como você age diante disso? O que eu faria? E como eu gosto sempre de dizer, quando eu me pergunto o que Jesus faria, eu estou essencialmente fazendo um exercício filosófico. Eu estou diante de uma situação concreta, fazendo um exercício imaginativo e de questionamento que tem uma realidade filosófica enorme, mas que a gente muitas vezes não consegue expressar no nosso dia a dia, porque acha que a filosofia é algo profundamente abstrato, acha que a própria religiosidade é algo... de nós. Não tem nada tão longe de nós, porque ela é a parte fundamental da nossa consciência. Então, a consciência, ela se manifesta e nos traz essa capacidade filosófica enquanto ser, e isso é indissociável do ser humano e do estado consciente. Você pode se manifestar em qualquer lugar que esse imperativo filosófico vai estar presente. Muito bem. Quando a gente pensa em justiça divina, céu e inferno, pensa culpa e castigo.
a gente pensa, quando a gente faz a vocação da justiça divina, a gente quer uma quantificação de acertos e falhas. E a gente, quando faz essa vocação, quer realmente que haja uma punição para aquele outro que nos ofendeu. Como se manifesta a justiça divina segundo o Espiritismo? Isso, como eu digo, depende muito do seu estado de consciência, da sua percepção da realidade. Por quê? Sofremos não porque cometemos algo errado, mas pela natureza errada do que fazemos, imprimimos em nós mesmos algo de negativo. E, como eu disse anteriormente, o perdão divino ele é misericordioso e enorme e a todo momento disponível. Só que aquilo que foi feito de nós por nós mesmos continua. E exige um processo de reparação. Mas é uma reparação de nós para nós mesmos. Agora o que acontece? Nosso estado de consciência nos coloca num ponto de reflexão onde a gente atribui essa relação externa para o outro. E não se coloca como vilão da própria história. Ah, porque eu vou para o inferno porque você é colocado lá por Deus e por Jesus e isso tem uma realidade teológica. Digo, não, você vai estar num estado de mentalização que é fruto direto do que você cultivou. E o que você cultivou deixa marcas. E você vai precisar lidar com essas marcas até que elas não mais se manifestem em você. Então, é uma relação muito coerente de causa e consequência que vai falar intrinsecamente da manifestação da sua consciência. Quando dessa reflexão, muitas vezes a gente joga para fora, quando a gente joga para o nosso corpo, quando a gente joga para as situações de vida que estamos submetidos, a gente está enfraquecendo essa reflexão sobre nossa própria consciência, sobre a nossa responsabilidade em debelar aquelas marcas, aqueles efeitos das nossas próprias ações. Se a gente pensar nessa realidade, não existe nada que o outro possa me fazer de tão grave quanto o que eu mesmo sou capaz de fazer comigo. Então isso gera um senso de autorresponsabilidade muito diferente. Tem aquela frase consagrada da literatura que diz que o inferno são os outros, mas de forma alguma. Aquilo que é chamado inferno é a plena manifestação do que nós mesmos somos. Não tem ninguém nessa existência que esteja submetido ao jugo dos outros que não o faça primeiro por si próprio. Muito bem. Vimos no Minuto Mediúnico a questão de dizendo que a justiça divina sempre anda para e passo com a misericórdia divina. E você coloca que o perdão já existe e que nós é que não temos ascensão a esse perdão por uma negativa nossa, de uma autocrítica como fosse embutida, inconsciente, que a gente não merece pelos atos falhos que a gente cometeu. Como a gente pode entender essa justiça com a misericórdia? Observe essa frase, como você colocou. Se eu interpretar como você está dizendo, parece que eu só vou ter acesso ao perdão quando eu percorrer um caminho. E talvez isso ajude a gente a investigar essa questão sobre a seguinte perspectiva. Você já foi perdoado. O perdão, no sentido da percepção da gente, é muito ancorado numa vivência humana, numa vivência de responsabilização e de culpa. É como se fosse uma anistia. Ele é imediato. Você não vai ser... Você já foi perdoado. Mas o fato de ser perdoado não quer dizer que você está completamente limpo. Você vai precisar... Ninguém vai chegar e lhe limpar. Ninguém vai chegar e lhe purificar. O processo de purificação, de limpeza daquele estado de consciência manifestada, ele tem que ser percorrido pela sobreposição daquele estado por um novo estado. Como eu disse, você tem sempre que alinhar que a manifestação da consciência, ela é uma continuidade ao longo do tempo. Então é um processo em fluxo de sobreposição de sentimentos, vontades e pensamentos. Então você precisa reconstruir esse estado de bem-estar. Você já foi perdoado. Porque na hora que você
reconstrói isso, você já não tem nada a pagar. Mas na nossa cabeça, embotada dessas relações materiais de pertencimento, de propriedade, de culpa, é que a gente termina tendo essas percepções distorcidas. A vivência, como para os espíritos, é completamente diferente. É um processo de autorresponsabilidade em que você precisa reconstruir diante do mal que você se fez. Logicamente que existe o mal também que foi feito aos outros, e esse processo de reconstrução pessoal passa pela recomposição e pela, vamos dizer assim, restabelecimento da relação de você com os outros. Porque esse é um processo coletivo. Toda a humanidade está manifestada e imbuída nessa realização. Então, logicamente, que não tem como dizer assim, não, eu apenas vou cuidar de mim e está tudo resolvido. Não, naturalmente, é necessário que esse cuidado seja compartilhado. É necessário que a gente consiga manifestar esse cuidado de uma maneira mais ampla. E isso cria toda a diferença. Muito bem. Estamos próximos ao final, mas a colocação é a seguinte. Vimos que na reflexão primeira, né, para nos harmonizar, a relação do pai com o filho e a compreensão do filho para com o pai já no estágio que ele estava sendo pai, ou tornaria-se pai com o nascimento. E você faz observar que muitos dos atos nossos está relacionado com o momento que a gente atua. E alguns fatos a gente só tem uma percepção depois desses fatos ocorrerem. Não foi isso que foi colocado? A colocação no Minuto Mediúnico está trazendo que a misericórdia anda para e passo com a justiça divina. Uma sem a outra não é real. Não é real. Né? Você coloca que o perdão já foi concedido pela nova oportunidade de refazimento. Mas essa construção cabe a cada um de nós. Qual o fundamento para o homem que está nos assistindo? Esse que está no dia a dia, esse que está religioso ou não, como bom samaritano, católico, evangélico, espírita, até ateu, que está nos ouvindo. Como a justiça divina, pelo Espírito Emmanuel, vai nos trazer para o dia a dia o que o Espiritismo, o que a cristandade vai modificar nesse homem do mundo. Quando a gente tem essa reflexão, e aproveitando a imagem do Minuto Mediúnico, a gente consegue se relacionar muito fácil com essa perspectiva de que, como avô, eu tenho uma segunda chance e eu consigo corrigir com o neto. Mas também nessa imagem existe uma outra coisa que é o seguinte, mas você também pode corrigir com o filho. Na última semana, eu acho que semana retrasada, a gente estava fazendo um estudo em Vitória, e eu estava conversando com todos e dizendo o seguinte, a paciência é o fruto maduro desse amor que a gente consegue transbordar. Mas como é que eu consigo agir? A ação que me dá como fruto a paciência, carreada pelo amor, é a gentileza. Pequenos atos de gentileza, cotidianos, gratuitos, são o caminho que nos faz cultivar essa paciência, que nos faz cultivar o amor, que nos faz cultivar... Porque são nos pequenos atos de gentileza que a gente começa a ir melhorando. É como uma ferida inflamada. Eu vou aos poucos cuidando daquilo ali. Eu não vou conseguir fazer algo que imediatamente debele a inflamação. É necessário uma continuidade. É por isso que não é só pensar e sentir. A vontade é parte fundamental. Eu preciso querer e continuar querendo durante o tempo para que exista uma transformação daquele fluxo. Imagine que a gente aqui está numa sala e que a cada 1 hora é despejado 10 litros de esgoto. E assim vai ser durante 20 anos. No momento em que eu fecho, depois de 20 anos, qual é o estado dessa sala? Quanto eu preciso de vontade para transformar agora
quanto tempo eu vou levar para limpar essa sala? E aí é uma imagem muito boa, porque eu posso ter 20 anos de esgoto numa sala, mas eu não preciso de 20 anos para limpar. Mas também não dá para fazer em 20 segundos. Os pequenos atos de gentileza, de amorosidade, de irmandade que nós conseguimos desenvolver no nosso dia a dia, e isso serve a qualquer um. A gente não está falando de uma capacidade material de fazer algo pelos outros. A gente está falando da entrega pessoal que transforma a existência nossa e de quem está perto da gente. É possível. Pequenos atos de gentileza. O que dá para fazer hoje? Faça. Se permita. Faça o que dá. Não faça o que não dá. Não deixe de fazer pelo que não dá. Só faz o que dá. Hoje eu só consigo não xingar ninguém. Ótimo. Hoje eu consigo varrer aqui a frente da minha rua. Tá bom também. Hoje eu consigo rezar um Pai Nosso. Faça com fé. Se permita e não acredite que qualquer... Não. Cada ato de gentileza deixa marcas reais. Do mesmo jeito que todo ato negativo também deixa. Então, o esforço conjunto, o esforço de transformação, ele é a realidade, ele é o grande segredo por trás dessa discussão sobre a consciência. Porque não é só sobre pensar e sobre sentir. É preciso querer. Por isso também que fala do anjo da guarda de você pedir ajuda. Você tem que querer ajuda. Você tem que manifestar essa vontade através dos atos. E se disponibilizar. Sim. E muitas vezes quando a gente se disponibiliza, a gente sofre, vamos dizer assim, ações contraditórias ou adversas e sente isso. Abrace isso também. Não é uma relação contábil. Não é um estado onde tudo tem que ser contabilizado para o resultado ser zero. Não. Aceite e confie na espiritualidade. Caminhe pela existência fazendo o bem que você é capaz de fazer. E se hoje é pouco, amanhã vai ser mais. E assim você vai conseguindo construir para todas as relações. Não espere ter um neto para remendar a situação com o filho. Não espere ter... Porque a gente não sabe as circunstâncias de como isso se manifesta. Você sempre é capaz de interferir e transformar as relações à sua volta. Agora, elas não vão modificar a sua vontade. É preciso paciência, é preciso entrega, é preciso querer. Segundo alguns, a religião atrapalha o progresso da humanidade. Tolhe e nos coloca uma venda, né? Olha, eu gosto muito de uma frase que é a seguinte, pouca ciência afasta de Deus. Muita ciência aproxima de Deus. E também eu posso fazer o inverso. Pouca religião afasta da ciência. Muita religião aproxima da ciência. Então existe fundamentalmente uma necessidade da gente continuar avançando pelo tempo. Qual é a parte legal disso? O tempo não para. O tempo sempre passa. Então, é um estado inexorável de que vai haver essa transformação. Então, não se prenda. Não se limite. Faça o que pode. Faz o que pode, na medida do que consegue. Essa é uma frase que eu repito sempre que eu posso. Faz o que pode, na medida do que consegue. Porque essa é a realidade. Ninguém está vivendo a sua vida, ninguém está sentindo as circunstâncias que você está enfrentando. Então, abrace a existência que você tem, faça o que é possível e a gente vai se encontrar no futuro. Todo mundo se encontra. Muito bem. Muito obrigado. Só agradecimento pelos esclarecimentos, pela oportunidade de estarmos refletindo dentro da justiça divina pelo Espírito de Emmanuel. É um livro pequeno, mas de grandes verdades. Muito obrigado. Considerações finais? É um livro que eu digo assim, é um livro que você pode ler numa semana ou pode ler em 10 anos. Ou numa vida. Ou numa vida, ou reler várias vezes, mas essencialmente é um livro que vai lhe colocar num ponto de reflexão, mas essencialmente num ponto de transformação. E sem dúvida numa posição de auxílio em qualquer que seja a sua situação na existência. Então eu convido a todos a realizar essa leitura, a se permitir
oportunamente encontrar um momento, uma situação para ler o livro todo, ou ler apenas uma mensagem, para encontrar aquilo que possa lhe trazer conforto, porque é uma leitura edificante, é uma leitura leve, tranquila e que nos coloca numa posição de melhora. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado. Venha mais vezes, e o nosso diretor, que hoje está em outra ação, agende o mais rápido possível para você estar aqui conosco. Sem problema. Quando precisar, estamos aqui. Muito bem. O entrevistado da próxima semana será Jonatas Júnior Filho, do Instituto Espírita Semeadora da Fé, no Iputinga. E ele vai falar sobre as virtudes e os vícios. Vamos ver. O passo foi dado, o Hugo fez a explanação da justiça divina. Vamos ver agora como serão as virtudes e vícios. Temos uma semana para isso. Vamos nos preparar. Vamos agora agradecer ao Criador pela oportunidade de servir a divulgação cristã. A Rádio Guarani Digital, através do Luciano Carvalho, na técnica Eduardo Albuquerque, aos colaboradores, a Hugo Barros, entrevistado de hoje. Muito bom, brilhante, muito esclarecedor. Que foi o nosso entrevistado. A Zeca Piquet, hoje ausente, diretor do programa, mas vamos agradecer às presentes Virgínia e Marcela, que estiveram aqui conosco, pelas participações. Que fiquem todos com Deus. Desejamos uma semana de muita paz e aprendizado. E de acordo com sua vontade e o nosso merecimento, estaremos aqui na próxima semana.